Vamos recomeçar então? Bem, apenas para mencionar, sem tempo de percorrer, eu queria mencionar, nesse livro, A Cidade e a Riqueza das Nações, na verdade, eu queria mencionar dois exemplos. Um está na Economia das Cidades e o outro está na Cidade e a Riqueza das Nações. São dois exemplos. Ela dá vários exemplos da criação de trabalho novo. Por exemplo, a primeira situação que ela menciona como ilustrativa da criação de trabalho novo é muito curiosa, porque ela diz que a mulher, chama a senhora Rosenthal, a mulher que cria os sutiãs. Ela inventa o sutiã, ela é uma costureira que faz vestidos, e ela inventa os sutiãs porque ela está preocupada com uma questão específica, o ajuste dos vestidos ao busto das mulheres. Então, ela vai buscando uma resposta específica para aquilo, ela introduz um novo objeto, e um novo serviço, uma nova especialização, que isso é o aspecto chave ao longo do livro todo. Isso demanda um universo novo de coisas. Isso demanda novos materiais, isso demanda novos profissionais. Cada vez que você é capaz de introduzir trabalho novo e ele é potente o suficiente, ele demanda um universo técnico novo que dinamiza a economia mais ou menos com um efeito de cascata. E aí ela também menciona, por exemplo, o caso, como que isso altera completamente um setor ou uma empresa. Vai contar uma historinha de uma empresa chamada Minnesota Mining, não sei o que, e é a 3M. E aí ela vai dizer o seguinte: a 3M era uma empresa que produzia areia. E aí a 3M decide introduzir uma linha nova, que é uma lixa. E ela vendia areia para, digamos assim, para atividades abrasivas, para usar areia como jato, etc. Ela fala, não, vamos também introduzir uma linha de lixas. Só que ela começa a tentar fazer a lixa e no processo não dá certo, porque a cola que ela usa não é boa. No processo de buscar a cola, ela desenvolve a indústria dos adesivos. E aí ela faz a lista de coisas que a 3M introduziu como novidades. Todas essas coisas, fitas com lixa, todos os tipos de fitas adesivas, uma série de coisas para fazer jateamento de vidro, máscara. É incrível. Um outro exemplo que ela também menciona, eu estava, na verdade, querendo falar desse, mas ela fala, e eu estou falando isso porque eu fiquei hoje perguntando a Carol e o Danilo, etc., sobre as bicicletas aqui em Belém. Ela vai contar a história de como que os japoneses introduziram a indústria de bicicletas. É um exemplo de import replacement. O Cláudio estava falando aqui, acho que com acerto, o fato de que o replacement não é a substitution, porque o replacement, a recolocação implica uma resposta nova. A substituição pode ser a resposta velha. Né? E aí, como que, para usar um termo mais simples, como que os japoneses internalizaram a indústria de bicicleta? E o resumo da ópera é mais ou menos o seguinte: os japoneses, no processo de internalizar a produção de bicicleta, eles inventaram uma série de procedimentos básicos da indústria japonesa, do just-in-time, da produção fragmentada, etc. Tudo lidando com as respostas que eram cabíveis a partir do universo que eles já possuíam, oficinas michurucas que faziam peças improvisadas. Em algum momento, alguém começou a juntar as peças improvisadas, e isso deu um paradigma de organização da indústria japonesa. Então, ela diz que, muito mais do que a introdução da bicicleta como um ramo industrial novo, os japoneses criaram um processo peculiar de organização industrial.
A Jane Jacobs é muito, ela omite o Estado de quase tudo. Ela é muito liberal. Esse é um outro aspecto peculiar dela. Mas isso ajuda a entender o protagonismo de certos atores econômicos. E o outro exemplo que eu queria dar é que, como que, nesse momento da bicicleta, ela fala, os japoneses poderiam ter comprado o pacote industrial, trazido a indústria de bicicletas e dado a resposta. Isso seria eficiente até certo ponto. E aí, no outro livro, ela conta uma história grande sobre como que o Irã, pré-revolução islâmica, tenta um grande processo de modernização industrial, comprando um pacote gigantesco de respostas de alta tecnologia dos Estados Unidos. Então, ela faz uma lista inacreditável de indústrias. Os americanos. Não, então tá. Então, o Shah Reza Pahlavi fala: vamos desenvolver o Irã? Vamos. Então, o que tem? Aí ele vira e fala: eu quero indústrias de alta tecnologia. Quero indústria de helicóptero, quero indústria de trem, quero indústria de carro, quero o diabo a quatro. Como é que faz? Vamos comprar. Aí a Jane Jacobs fala que isso é a teoria das coisas. Se eu comprar as coisas, os processos virão a reboque. Então, ela diz que o governo do Irã compra engenheiros, compra fábricas, tudo pronto. Tudo de alta tecnologia e tudo chega como um enclave no Irã. Isso dinamiza extremamente a economia americana. Por quê? Porque os americanos criam instituições novas para lidar com uma demanda sem precedentes por serviços que ninguém poderia oferecer como um todo. Então, eles criam uma holding que subcontrata infinitamente em todo o país uma série de serviços, de novos profissionais, uma coisa incrível. E o diabo é que ela não cita fontes, né? Então, isso é extremamente incômodo, mas enfim, ela descreve esse processo e, para piorar, diz o seguinte: o Irã não deu certo, porque não teria muito como dar, inclusive porque isso descontenta de maneira extrema a sociedade iraniana. O governo entra em crise, os pagamentos param de ser feitos, os americanos, inclusive, não entregam o que prometeram, desenvolvem uma série de indústrias novas, o processo se reverte totalmente contra o Irã, inclusive por causa da Revolução Islâmica, que bagunça completamente a situação do Irã, e o resto a gente um pouco sabe, pelo menos da visão ocidental dessa história. Então, esses dois exemplos paradigmáticos, enfim, a capacidade do Japão, por um lado, de agir de uma maneira mais ou menos autônoma, né? Por um lado. E a Berta Becker, usando isso aí, mais para frente eu vou mencionar, ela fala que a substituição, o import replacement é um gesto de autonomia econômica, né? Por um lado, o Japão fez isso. Por outro, o Irã resolveu comprar os pacotes prontos e terminou mais ou menos onde nós acabamos de descrever, em linhas gerais. Bem, então, eu vou tentar ir bem mais rápido falando dos outros dois autores, porque vocês viram que eu tenho uma tendência a ficar me estendendo em detalhes. Bem, e o Lefebvre? Lefebvre como eu disse, um filósofo com uma obra enorme que versa principalmente sobre temas de cidade e urbano, sobre o Estado e sobre a vida cotidiana. O tema do Estado nós não vamos nem arranhar aqui, o tema do cotidiano está subjacente a essa discussão, mas eu vou falar basicamente de algumas coisas que o Lefebvre fala sobre a cidade e o urbano e por quê. Bem, uma questão básica nós discutimos aqui falando em cidade o tempo inteiro. Só que no mundo contemporâneo, falar em cidade é uma coisa problemática. A cidade, ao mesmo tempo, existe e não existe. Não existe nos termos que a história das cidades veio até a industrialização. Até a industrialização existiu a cidade, como diz o Lefebvre, como um objeto definido, espacialmente delimitado, com relações, até certo ponto, opostas ao que estava fora das muralhas. A cidade era uma unidade econômica, social, política e territorial definida, mesmo quando subsumida nos Estados nacionais. Até a Revolução Industrial,
Aí a Jane Jacobs acho que estava coberta de razão no seguinte sentido. Os estados, se a gente for escarafunchando, as grandes navegações, a expansão marítima europeia, essas coisas são uma projeção mundial de forças econômicas nascidas nas cidades e não necessariamente nos estados nacionais europeus. Se o Estado português abre as portas, e nisso a presença do Estado joga um papel completamente novo, se você vai para os outros países, notadamente para os Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, etc., não por acaso. Por quê? Aquilo ali já era uma coisa, uma rede de cidades produzindo uma espacialidade, uma vida econômica completamente peculiar durante a Idade Média como um todo. Né? Inclusive aquela visão da Idade Média construída a posteriori pela historiografia liberal, etc., de que a Idade Média foi uma época sem criação, de trevas. Obviamente, no limite, isso é um equívoco total. Sociedades estagnadas produzem as catedrais, obviamente que não, digerem a cultura greco-romana, etc., dão à luz ao período renascentista, nada disso. Se a gente olhar para essas coisas como coisas estanques, houve a Idade Média, aí veio o Renascimento, mudou tudo, depois veio o Estado-nação, o Estado-nação conduz a expansão marítima, não é completamente verdadeiro isso está em muita gente, muitos autores, por exemplo, o Brodel, né? que aqueles 3 livros maravilhosos lá sobre capitalismo e civilização material, e etc. Então, só que com a industrialização a coisa muda de figura em vários aspectos. Então, o Lefebvre vai explorar esse fenômeno, quais são as consequências espaciais, políticas, econômicas. E aí ele vai muito mais longe, filosóficas, científicas, na vida cotidiana, dessa mudança radical que é a industrialização. Bem, então nós não vamos conseguir falar disso tudo, nós vamos ter que recortar um pedacinho aqui da conversa e dizer o seguinte: o Lefebvre, eu vou tocar em 3 livros do Lefebvre aqui. Lefebvre tem uma obra imensa, começa em torno da filosofia, mais ou menos no final dos anos 40, ele publica um monte de coisa que não dá muito bem para saber quando foi que ele escreveu, inclusive porque o mercado editorial, obviamente, evaporou durante a guerra. Mas em 47, do final dos 40 ao final dos 60, ele esteve envolvido com pesquisa mais ou menos empírica sobre o mundo rural. E o Lefebvre nunca está desvinculado de uma atividade, digamos assim, político-revolucionária. Ele é um sujeito extremamente briguento, ele briga com todo mundo na esquerda, com o marxismo inteiro, sai do Partido Comunista, vira quase um cavaleiro solitário, atacado por muitos lados pelos companheiros marxistas, inclusive, e talvez principalmente, porque ele é um marxista extremamente heterodoxo. Ele parte do Marx e leva o esforço teórico e científico do Marx a lugares completamente novos. Basta dizer que ele vai explorar essa vertente do urbano e a vertente do cotidiano. Né? O cotidiano, ele vai dizer, num dos livros famosos dele sobre esse assunto, que é a crítica da vida cotidiana, é que o cotidiano não é matéria de reflexão, desde sempre. O cotidiano não importa. O cotidiano é o que é o miúdo, o irrelevante, o repetitivo, o que não cria, o que está à margem da reflexão, da compreensão e da ação. O cotidiano vai por derivação. Só que isso é um equívoco, né? Ele vai dizer. O cotidiano é cheio de... Inclusive, se vocês imaginarem que ele está dialogando com a tradição de lutas revolucionárias do marxismo. Ele vai dizer que a revolução estará no cotidiano e no urbano. Em vez de ser uma luta pela captura do Estado, etc., etc., a revolução será urbana e cotidiana. É mais ou menos uma simplificação do argumento dele. Então, por isso mesmo, ele vai ser completamente rejeitado como um idealista, enfim,
como um sujeito que perdeu completamente o foco, e ele foi brigando sucessivamente com os companheiros novos e antigos. E aí vou mencionar 3 livros, que é o primeiro deles, um livro chamado Direito à Cidade, que é justamente onde ele faz a passagem do debate sobre a sociologia rural para o problema do urbano. E aí, além desse livro, ele escreveu pelo menos 4 livros sobre essa temática. Eu vou mencionar aqui um que chama Direito à Cidade 2, em francês, Espaço Política. Depois, um que chama Revolução Urbana. E, finalmente, ele escreve um livro chamado A Sobrevivência do Capitalismo e A Produção do Espaço. Esses 4 livros são metamorfoses de um argumento dele de longo prazo, muita complexidade, que ele vai aprofundando e ramificando. No Direito à Cidade, o esforço dele principal é muito em torno da política e do problema político, que estaria resumido na experiência parisiense da reforma do Haussmann. O que é essa história? Não dá para contar muito aqui, mas o Haussmann foi um sujeito que o Napoleão III, governante da França entre 1851 e 1871, se não estou enganado, foi eleito como presidente, depois dá um golpe, vira imperador, uma confusão. E ele, desde a Revolução Francesa, Paris era um barril de pólvora. E era um barril de pólvora porque a população pobre lutava pela permanência na cidade e pela expressão dos seus direitos políticos para primeiro plano da vida francesa. Então, em algum momento, as pessoas concluíram que não dá para ter essa cidade que, a cada 10 anos, tem uma revolução e que as pessoas se entrincheiram nas ruas. O Napoleão III contrata um barão que tinha sido aprendiz do Conte e que propõe uma reforma para Paris. E fez aquilo que a gente hoje conhece como Paris. Destruiu grande parte da cidade medieval e implanta aquela cidade barroca. Grandes avenidas, bulevares, prédios com fachadas elaboradíssimas. Enfim, aquela cidade linda que todo mundo adora. Mas ela nasceu com um pecadinho original ali, brutal, que é o planejamento induzido pelo Estado e pelo mercado como grande processo de exclusão. Então, a reforma haussmanniana destrói eles diziam, não aconteceu, como a Comuna de Paris ia aprovar em 1871, destruir a possibilidade de entrincheirar-se na cidade. Por quê? Grandes avenidas, a medida das avenidas era a formação de uma unidade militar do Exército. Acabou esse negócio de ficar fazendo trincheirinha. Agora nós vamos entrar com uma tropa inteira bem armada e metralhar esses vagabundadas toda, e acabou esse papo de revolução em Paris. Não daria certo, como a Comuna de Paris prova depois, mas a Comuna de Paris é respondida com crueldades ainda mais radicais. O que o Lefebvre vai explorar nessa história é que esse momento inaugura uma mudança brutal de realidade, que é o seguinte: até aquele momento as cidades tinham sido lugares onde uma vida complexa existia do ponto de vista social, porque ali estavam desde o rei até a pobreza mais abjeta, mas uma vida cotidiana mais ou menos complexa, que acessava a cidade na sua condição de totalidade. Então, o que o Lefebvre vai chamar de direito à cidade é um negócio difícil de explicar em pouquíssimas palavras, tem livros e mais livros sobre isso, mas a cidade, o Lefebvre vai resumir numa fórmula um pouco trinitária, que ele gosta de coisas trinitárias, ele chama de festa. A cidade é o lugar da festa, do poder e do excedente. O excedente econômico, a criação econômica, toda essa dimensão que nós poderíamos usar de Jacobs como exemplo. O poder político, mas não apenas, o lugar do exercício da cidadania, a herança polis da cidade. E
A festa. A festa é o que dá sentido para isso tudo. A festa é o momento da celebração, do fornecimento de laços, da criação simbólica, da sanção social. Tudo isso é a festa. E a festa é que dá sentido à cidade. Sem a festa, os conflitos inerentes, impossíveis de serem negados na vida urbana e na vida social, estilhaçariam a cidade, né? Então, o Lefebvre diz que, com isso, e em função de processos peculiares, que eu vou falar em seguida, da industrialização, existe a criação de um modelo novo de cidade, onde se separam cada vez de maneira mais pronunciada as chamadas, a partir desse momento, funções urbanas. Então, um aspecto fundamental é que você cria a periferia como um lugar onde as pessoas simplesmente têm habitações. Então, você priva as pessoas do direito à cidade, no sentido de ter acesso à festa, ao poder e ao excedente, e cria áreas urbanas onde se mora, participa de maneira subordinada da criação de excedentes, mas não participa da festa, não participa da vida política, é alijado, inclusive espacialmente, e jogado em lugares onde você mora, né? Você tem casas e os limites dessa realidade estão aí nas nossas cidades. São coleções de ruas, aí sim, coleção de ruas e lotes, né? Sejam verticais ou horizontais. O que falta nas periferias? Muita coisa, mas falta festa, poder e excedente. Então, as áreas urbanas, digamos assim, amputadas da festa, do poder e excedente, são essas coisas que vão se degradando cada vez mais, e ele usa a ideia do habitat. O habitat é, na linguagem do urbanismo, que nasce com o Hausmann, o nível mínimo de tolerância da reprodução humana em habitações. Então, você se reproduz biologicamente, reproduz demograficamente, reproduz como força de trabalho, né? Então, o nascimento do planejamento na vertente hausmanniana, que é extremamente forte até hoje no planejamento urbano e territorial como um todo, é isso. A reforma do Hausmann se repete no Rio de Janeiro, do Pereira Passos, se repete em Belém, com o embelezamento da cidade, e se repete em São Paulo com a reforma do camarada lá, que eu esqueci o nome, esqueci, um reformador que faz a cidade do carro em São Paulo nos anos 40 e 50, e por aí vai. Bem, um aspecto então, isso é um aspecto da discussão do direito à cidade. Só que um outro aspecto que está mais ligado à nossa discussão aqui, embora esse também esteja, é o impacto da industrialização como uma coisa que modifica a cidade completamente. Então, por favor, só para mencionar esse aspecto aqui, o Lefebvre vai dizer o seguinte: ele faz essa linhazinha do tempo que eu tentei reproduzir aqui, não sei se com exatidão, porque eu não estava com o livro, eu confesso que eu fiz esse PowerPoint hoje aqui de manhã, porque eu tinha feito só um documento Word. Bem, então, ele diz que houve a cidade política. A cidade política pode ser resumida no seguinte aspecto: é a cidade grega e romana. Eu não sei se vocês sabem disso, mas os gregos, na polis grega, o sujeito, para ser comerciante, ele tinha que abrir mão da cidadania local, né? Então, o meteco, que depois teve o seu status modificado, principalmente em Atenas, por causa da pressão do tamanho da economia ateniense, etc., os gregos criaram mecanismos de afastamento do poder econômico da cena política e do poder político. Então, a cidade política, no sentido do Lefebvre, ela é um centro, ela se assemelha àquilo que nós descrevemos com relação à cidade da Jane Jacobs, mas interditada ao poder econômico.
Então ele vai dizer assim, o mercado estava fora da cidade, inclusive em sentido físico. A ágora não é o mercado. Ela podia funcionar de alguma maneira, mas as coisas não se confundiam. Inclusive, em alguns casos, Atenas cria um espaço separado, que é o Porto do Pireu, onde a vida econômica mercantil acontece, propriamente dita. A polis é o espaço da festa e do poder. O excedente que emana poder estava interditado, com alguns mecanismos. E o Polanyi, que nós vamos falar em seguida, explora isso muito mais intensamente. Então, ele fala que na cidade medieval, a grande virada é a entrada do mercado na cidade. Então, as cidades medievais são cidades-mercado. Mas, ainda assim, as cidades são mercado no sentido de que elas contêm o mercado. Então, e esse também é um aspecto importante que nós podemos relacionar com o papo da Jane Jacobs sobre a criação econômica. A cidade medieval, ela contém o mercado e ela admite o mercado, mas ela restringe o mercado por uma série de instituições que eu ficaria aqui o dia inteiro falando, porque eu sou super entusiasmado com essa história de o que foi a cidade medieval. A cidade medieval é um arranjo extremamente complexo que visava atender duas coisas fundamentais. Incluir a dinâmica econômica do ponto de vista do mercado, mas, ao mesmo tempo, negá-la como dinâmica que transforma tudo em mercadoria. Então, a cidade medieval, diz o Lefebvre, ela admite o mercado, mas ela se mantém obra e não vira produto. Isso não dá para entrar em muitos detalhes, mas não domina na cidade medieval o valor de troca, mas o valor de uso. O uso da cidade mantém a cidade como uma obra coletiva, muito ao contrário do que viria depois no processo de entrada da produção no sentido industrial na cidade. E aí, por causa dessas restrições que estão configuradas, principalmente na guilda, a guilda não é uma espécie... Está muito além da nossa compreensão, de alguma compreensão que diz que a guilda era uma espécie de associação simples de artesãos. A guilda era a cidade. As guildas individuais interagiam e geriam a vida da cidade amplamente. Isso foi transformado, inclusive, às vezes, na tradição marxista, como um sinônimo de atraso. Por quê? Porque a guilda impedia uma série de desenvolvimentos tecnológicos, a guilda impedia, principalmente, a transformação do trabalho em mercadoria. Então, ela criava umas restrições radicais, do tipo, você não paga quanto que você quer de salário, você não introduz novas mercadorias na cidade sem a autorização da guilda, você não produz o quanto você quer sem a autorização da guilda. Por quê? Porque, e o Polanyi vai falar disso com muito mais clareza, porque os povos da antiguidade e os povos medievais, todos os povos que não as sociedades conduzidas pelos mercados, percebeu com clareza que o mercado é uma instituição importante, mas ela é extremamente disruptiva. Ela dissolve os laços dos grupos, porque ela põe os grupos ou as pessoas em concorrência e, portanto, em conflito aberto. Então, as sociedades anteriores às nossas, que são ditas sociedades de mercado, o mercado era pequeno e a vida era grande. O mercado respondia a uma série de coisas, e aí eu já estou um pouco falando que eu preciso falar do Polanyi, que o ponto básico dele é esse. As sociedades de mercado invertem essa realidade. E, além do mais, o que é mais a discussão do Lefebvre, isso se modifica radicalmente com a entrada da produção e das organizações da produção direta dentro da cidade. Por quê? Porque a indústria, como tal, as relações de subordinação do capital ao trabalho, a produção em larga escala, a demanda por energia, no sentido que a indústria requer, nasceu fora da cidade, em parte porque a guilda dizia não a ela. Não se podia, na cidade medieval, criar as relações básicas para a criação da atividade industrial e das relações de produção industriais. Então, a indústria, por isso e por outros motivos, por exemplo, a necessidade de força motriz da água, mais espaço, inadequação das estruturas urbanas pré-industriais
ao formato da atividade econômica, a indústria foi nascer como tal fora das cidades. Mas ela não podia se desprender da cidade, porque a vida estava na cidade. Então, mas ela nasce como uma projeção de relações que já estavam inventadas na cidade. A acumulação, o investimento, as relações técnicas, não o mercado de trabalho, mas as relações de trabalho, o aprendizado, aquele lenga-lenga todo que eu falei da Jane Jacobs, é a cidade que inventa. A cidade, diz o Lefebvre num outro livro que chama, traduzido no Brasil como A Cidade do Capital, a cidade é que produz todas as relações básicas para o nascimento da indústria. Só que a indústria se projeta para fora da cidade como realidade física e se projeta cada vez mais como uma realidade institucional e econômica que ultrapassa a cidade. Porque isso já estava esboçado nas redes de cidade. Os bancos, as outras instituições que nasceram a partir da cidade emanam uma dinâmica econômica que ultrapassa a cidade. Mas elas não podiam prescindir da cidade. A indústria, ao contrário, nasce em conflito direto por uma série de questões dessas que eu estou tentando dizer aqui. E, em algum momento, a indústria volta para dentro da cidade. E ela volta e cria uma modificação contundente das realidades. O mercado e a indústria fazem com que a cidade, ao mesmo tempo, imploda e exploda. Eu não consigo muito... Se o Roberto estivesse aqui, ele daria uma explicação de implosão e explosão um pouco... pelo menos por um caminho diferente do que eu vou fazer aqui, porque o Lefebvre explora os aspectos espaciais, econômicos e de dissolução social que ele metaforiza como esse processo de implosão e explosão. Mas a implosão e explosão é mais ou menos assim. A implosão é simples. A cidade se estilhaça. Ela derrama, ultrapassa os limites físicos e os limites institucionais. As forças se adensam na cidade, aí é a implosão. Então, é um processo de adensamento brutal que ultrapassa a capacidade de conter as relações técnicas, econômicas, sociais, de poder, que estiveram encapsuladas na cidade como instituição e como espaço físico. Então, a cidade explode. A cidade e aí eu estou caminhando para usar o papo daquele cara ali, Lewis Mumford, que é um primeiro sujeito que eu publico um livro em 1961, que chama A Cidade na História, e ele usa essa metáfora, a implosão e explosão. E o Lefebvre usa no livro dele em 1969. Não dá para dizer que o Lefebvre ignora o Mumford, e não dá para dizer que ele copia o Mumford. Mas o Lefebvre, como vocês já puderam notar, é mais um dos meus autores que não gosta de citar os outros. Certo? Então, ele fala disso como se... É meu. Não vai fazer o quê? Só que aí o Mumford conta uma história interessante que nos ajuda para entender esse negócio de adensamento e, inclusive, nos ajuda a reconectar com o papo da Jane Jacobs. O Mumford ele tá preocupado em dizer assim, como é que a cidade nasceu? O mesmo papo da Jane Jacobs. E aí ele conta, ele não dá uma versão, ele dá várias. Uma delas, ele diz que a relação entre a aldeia como um lugar de baixa densidade, de baixa diversidade, e a cidadela como um lugar de alta, não exatamente de alta densidade demográfica, mas alta densidade técnica e cultural e de poder. Por quê? Porque a cidadela é o espaço do poder separado, murado, etc., onde estão, basicamente, o templo e o palácio do rei. Esses dois lugares mobilizam o melhor da sociedade pré-histórica. Ou, se vocês quiserem um exemplo concreto, as cidades mesopotâmicas. Babilônia, Assur, Nínive, Ur, etc. A cidadela é o lugar onde ficam os nobres, principalmente o rei. Esse lugar faz convergir por autoridade, por autoritarismo, por autoridade religiosa, sanção, nananã, para aquele ponto muito específico e sob uma orquestração direta da monarquia, o melhor que a sociedade pode produzir. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista
da criação, o diabo a quatro. Imaginem as maravilhas da Babilônia, etc. Não preciso entrar muito em detalhes. Aquele lugar representa a concentração espacial da capacidade de uma civilização que dura milênios. Bem, e aí o Mumford vai usar uma metáfora muito esquisita, que eu não vou preferir não usar aqui, que ele chama de exudações culturais. Eu não sei se você sabe o que é exudação. Exudação é suor. Ele fala que a cidadela transpira a criação de vida econômica. Eu vou usar o seguinte: nesses tipos de instituição que é capaz de condensar a experiência de uma sociedade de maneira muito intensa, você tem uma derivação de complexidades muito intensa. O que eu estou chamando disso? E eu estou querendo chegar no porquê que é implosão, explosão, e um pouco lidar com a ideia de trabalho novo, não como atividade específica, mas do ponto de vista da criação social coletiva. Imaginem o seguinte: você tem o palácio, ou o templo. Aí o rei ou o sacerdote, etc., é uma celebração, é festa. Certo? A festa induz uma série de rituais. Os rituais requerem uma sofisticação técnica. Certo? Roupas, objetos, controle do fogo, capacidade de construir prédios, etc. Mas eles incluem coisas cada vez mais complexas: dança, música. Essas complexidades que vão aparecendo como uma derivação difícil de explicar. Então, você tem, por exemplo, o nascimento do teatro. Por quê? Porque a celebração é uma encenação. Em algum momento, essa atividade ganha densidade o suficiente para demandar não apenas uma especialização, pessoas se dedicam à dança, mas você demanda um espaço novo. Então, uma atividade menos complexa, a princípio, por causa do adensamento da experiência, da mobilização das capacidades, isso gera uma derivação. De dentro de um ritual simples, nascem a dança, a música, mas a música requer instrumentos. Então, você precisa de uma mobilização técnica para produzir instrumentos. Isso você pode pensar na guarda real e na criação de demanda por capacidade técnica para produzir armas. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Quer dizer, assim como, e o papo do Mumford é justamente esse, assim como na época industrial, através da indústria, a cidadela cria uma tal densidade de experiência. Eu acho que se eu pudesse dizer que é preciso registrar uma ideia nesse ponto da conversa, é isso: o adensamento da experiência num ponto do espaço que projeta criação econômica e social que aponta para o desenvolvimento. Porque ela aponta para a sofisticação, né? Hoje nós estamos aí num papo de gentrificação e numa versão mais bobinha, gourmetização, etc. Então, isso está um pouco demonizado. Mas eu acho que a sofisticação é um aspecto fundamental da criação econômica que pode ser levado a sério, inclusive, quando você não tem escala. Você não tem muito como lidar com a escala, mas você pode lidar com a sofisticação. Mas isso é um insight que precisa ser explorado, etc. Mas, nesse caso, a implosão e explosão tanto comporta um estilaçamento da cidade como um adensamento da experiência brutal por causa das exigências e das possibilidades da indústria, e isso ultrapassa a capacidade física, institucional da cidade de lidar com essa densidade de experiência, e a cidade implode e explode. Então, ela se torna excludente de uma maneira radical, ela se torna controlada pelos desígnios da indústria de uma maneira radical, num nível que ameaça destruir a cidade completamente. Então, você tem um movimento que não se resolve completamente, porque é uma coisa de afastamento e retorno da indústria com a cidade. Porque a indústria não pode prescindir da cidade, porque a cidade reúne as condições para que a reprodução da vida econômica aconteça. A reprodução da força de trabalho,
do ponto de vista físico, a reprodução das... E aí o Lefebvre vai perseguir esse aspecto frequentemente. A reprodução das relações sociais de produção. A cidade é o lugar onde a mão de obra não é só a reprodução física do trabalhador, é a reprodução das relações que são indispensáveis para a recriação cotidiana das relações industriais. Então, se no passado a cidade garantiu a sua permanência e, ao mesmo tempo, a lida com a dificuldade braba que era evitar que o mercado se tornasse o senhor da cidade e rompesse os laços sociais, e ele fazia isso encapsulando o mercado, o que aconteceu no momento seguinte, o Lefebvre vai destacar o seguinte: a indústria abre uma nova era. Por quê? Porque a indústria passa a ser o cerne da vida econômica. O dínamo que organiza a sociedade do ponto de vista físico, social, técnico, científico, que emana a nova lógica de organização da sociedade é a indústria, e não mais a cidade. E isso tem uma consequência importante para a nossa conversa aqui, porque a indústria tende para a homogeneização e não para a diversificação. É claro que ela inclui como horizonte a diversificação, porque a homogeneização indefinida não cria. Então, a indústria lida com a contradição básica que ela precisa, ao mesmo tempo, repetir em larga escala, portanto, até certo ponto, reduzir a complexidade à homogeneidade dentro e fora da planta industrial, do ponto de vista espacial e do ponto de vista social. A indústria emana, então, uma lógica homogeneizante. E o Lefebvre vai dizer que isso... Pode passar, por favor. A indústria tem um papel de criação de uma tendência cada vez mais profunda de uma sociedade que vive por criações abstratas. Eu não vou entrar muito nesse papo aqui, mas o Lefebvre vai tirar desde lá da filosofia hegeliana um papo sobre o que é abstração concreta, etc, etc. Mas eu não vou conseguir entrar, né? Não temos tempo, mas ele vai dizer que ao invés da cidade existir como base para a vida econômica, mas como lugar da diferença, da convergência da experiência diferente e que faz diferir, e aí isso é bem conectado com o papo da Jane Jacobs, porque o Lefebvre insiste nisso. A diferença cria diferenças. A lógica da homogeneização reduz cada vez mais, embora localize em pontos específicos a criação, a festa, o poder. Então, na sociedade industrial, não deixa de existir a festa do poder excedente, só que ela se concentra em lugares específicos e você cria uma base gigantesca que tende para a homogeneização. Isso de alto a baixo da escala social, né? Então, ele vai dizer que se as periferias são lugar da homogeneização precária, os condomínios e não sei o que lá, são o lugar da homogeneização com alto nível de dispêndio, né? As pessoas moram em caixotes, vivem uma vida igual e etc. Essa é uma lógica básica da época industrial. E aí, esse papo, né, de que o novo centro da dinâmica econômica é a indústria. A cidade sai de cena, e isso é muito, muito interessante, ele explora isso largamente, mas ela não tem como sair de cena. O nosso referencial daquilo que a gente se refere, só para dar um exemplo do nosso senso comum, a gente fala assim, porque a qualidade de vida... Nós estamos nos referindo às condições de vida na cidade. Então, a cidade, ao mesmo tempo que ela desaparece como unidade de análise, espaço do aprendizado, onde é que as pessoas aprendem as coisas? Numa instituição especializada, que é a escola, a universidade, etc. Lidar com a diversidade do ponto de vista do conhecimento é extremamente difícil, porque as nossas instituições tendem para a especialização e a homogeneização. Nós somos formados um pouco nessa dinâmica, em diversas escalas, em diversas dimensões.
né? E então, isso tem uma série de implicações para a teoria do desenvolvimento, porque, no limite, a nossa teoria do desenvolvimento é uma teoria da industrialização, não é uma teoria da cidade. O que eu estou conversando aí, um pouco me arriscando a dizer, é que nós precisaríamos pensar na teoria do desenvolvimento como uma teoria da cidade. Só que a cidade não existe mais. O Lefebvre vai dizer, não adianta você ficar com o papo de recriar a cidade. Existe uma coisa nova, a centralidade urbana industrial e, potencialmente, existe uma coisa que ultrapassa o industrial. Existe o urbano industrial como uma derivação da dinâmica industrial que eu acabei de descrever. Sem limite, fragmentada, fragmentadora, homogeneizante, etc. Só que o Lefebvre, que é um sujeito do pensamento dialético, ele diz o seguinte, mas não tem jeito de fazer homogeneidade indefinidamente, porque até a repetição cria diferença em algum momento. Por quê? Porque não tem jeito de controlar o humano nesse nível. Nada está completamente reduzido à homogeneidade. Então, as coisas aparecem. Você vai lá e homogeneiza uma cidade toda, não sei o quê, um belo dia aparece um lugar que começa a bagunçar. Ele vai chamar isso de o espaço da diferença. As diferenças emergem no centro urbano, porque o centro urbano, ainda mais o contemporâneo, ele é gigantesco. Ele condensa as diversidades de uma maneira nova, embora ele imponha a homogeneidade constantemente, porque é uma exigência das sociedades industriais, a diferença reaparece de uma maneira nova. Então, o Lefebvre vai dizer o seguinte, existe o urbano industrial, mas existe uma outra coisa, e aí Pula mais um, por favor. Que ele vai discutir nesse livro A Revolução Urbana. A Revolução Urbana é o aspecto fundamental por mais que as coisas estejam arranjadas no nível do mercado, no nível das classes, no nível do Estado, para a reprodução do homogêneo e para a negação das possibilidades de emancipação, revolução aqui quer dizer emancipação humana. O urbano contemporâneo contém inevitavelmente a transgressão, a modificação, a diferença como potencial. Ela só não emerge em toda parte e a todo momento porque a arapuca, o arranjo se inverteu. Aquilo que continha o mercado virou o mercado contendo a sociedade. Então, a reprodução padronizada das relações de produção capitalista são extremamente fortes e só deixam a diferença e o novo e etc., a diversidade aparecer como falha, como erro, como aspecto menor e quase acidental, mas acontece. Então ele vai dizer que o centro urbano denso contemporâneo, derivado das exigências da industrialização, também contém a promessa da revolução, no sentido da emancipação humana. E essas coisas, né? O direito à diferença, a diversidade, a desalienação, o predomínio do uso e o desenvolvimento como emancipação. Aí você fala, pô, mas o que isso tem a ver? Esse negócio aí está um papo muito revolucionário, marxista emancipatório, para você conectar com o desenvolvimento. Até certo ponto é verdade. Mas, se nós voltarmos lá na Jane Jacobs e nos assumirmos em condição de uma sociedade dependente, periférica, etc., que persegue a emancipação e, ao mesmo tempo, se conecta através da compra de pacotes prontos, persistentemente, a trajetórias que são subordinadas, nós vamos ter que nos haver com isso aí. O desenvolvimento, em algum momento, ele inclui uma teoria crítica. O Boaventura de Souza Santos diz que a teoria crítica é aquela que não se prende ao que existe, mas aquilo que pode ser. E o Lefebvre tem um papo imenso sobre isso. Ele fala que a gente tem que fazer o seguinte, olha, não me venha com esse papo de que alguma coisa é utópica, porque quem não é utópico mesmo
Não dá para dizer quem. Os mais utópicos costumam ser aqueles que estão dizendo que não existe utopia possível, porque eles estão projetando a sua utopia da não mudança para todo sempre, o fim da história, etc, etc. Então ele vai dizer, olha, o que nós almejamos? Isso é o nosso objeto. Então tem que construir esse objeto como possível e impossível, e ele é cheio dessas afirmações dialeticamente armadas, ele chama de o possível e impossível. Certo? E aí você constrói isso como qual que é o caminho para chegar lá? Ele chama de utopia experimental. Ou seja, eu quero chegar lá naquele ponto, mas eu preciso sair daqui e preencher os passos experimentando, criando as respostas, o que até certo ponto o Lefebvre e a Jane Jacobs colocar os dois dentro do mesmo balaio, eles talvez brigassem interminavelmente. Mas a verdade é que eles estão dizendo coisas mais ou menos conectadas, né? Passa, por favor. E aí, aproveitando que o Roberto não está aqui, então pode apresentar uma versão específica do que ele fala. O Roberto também é muito mais preocupado com duas coisas, com o aspecto do urbano, muito mais do que do desenvolvimento, e com o aspecto da emancipação política, muito mais com o desenvolvimento econômico, digamos. Mas o Roberto, então, vai chegar nessa formulação do que ele chama de urbanização extensiva. Ok, então, já que o espaço tende a ser completamente recoberto pelas relações urbanas, no limite, o rural, acontece o que com ele? Ele desaparece? E a natureza desaparece completamente? Não, porque, seguindo um pouco os passos do Lefebvre, o Roberto diz que o urbano é não mais uma coisa qualificativa, não é mais um adjetivo, mas ele é um substantivo. Então, não é a área urbana, no sentido de uma qualidade. O urbano é uma coisa que aparece como uma realidade nova, que não é mais a cidade, não é mais o campo, compreende a natureza não apenas como objeto, mas como relações de produção, usando um pouco o meu papo anterior, a natureza e futuro, com o negócio das populações ameríndias, a natureza é um artefato do engenho humano. Isso, como diz o próprio Lefebvre, é preciso demonstrá-lo, né? Essa afirmação é vazia, sem um conjunto de exemplos, mas o que os arqueólogos e esse povo da ecologia histórica está dizendo é que as sociedades produziram, em larga escala, partes do que nós chamamos de natureza intocada, inclusive a floresta. Certo? Então, o urbano contém essas coisas. E por que o Roberto fala de extensivo? Porque tem dois aspectos importantes. Por um lado, o território é recoberto de condições físicas e institucionais para a reprodução das relações de mercado e das relações de produção industrial. Então, o urbano extensivo está no meio da floresta. Uma barragem ou uma estrada é uma manifestação do que ele chama de urbano extensivo. Um conjunto de torres de transmissão espalhadas por meio dessa floresta de meu Deus aí, ou pelas montanhas de Minas Gerais, aquilo é uma manifestação da urbanização. E tem gente já falando que é a urbanização planetária, não é nem a urbanização extensiva dentro dos continentes, porque os oceanos estão mapeados e traçados de rotas, cheio de cabo e cheio de pontos de nós das relações sociais, financeiras e econômicas. O espaço sideral está cheio de artefatos do engenho humano. Então, está num nível de loucura esse troço que conecta o espaço como um todo. Há dinâmicas que emanam no limite da indústria. Não mais hoje da indústria como planta, mas da indústria do capital financeiro, por exemplo, que hoje dispensa apresentações. Né? Então, essas coisas atingiram. Agora, nada disso desapareceu, nem como artefato, nem como objeto, nem como relação de produção. A natureza está aí, incorporada, reconstruída, mercantilizada, etc. O campo, constantemente inventado e reinventado. E, uma vez, lá em Santarém, teve uma situação engraçada. Vocês estão falando que o campo desapareceu, um rapaz lá disse. Falei, olha, o campo nunca foi externo à cidade.
um pouco esse papo da Jane Jacobs, mas as cidades medievais eram cheias de as vinhas dentro do, né? A invenção das técnicas, enfim, nunca foi distinto. O que dicotomiza as coisas são as relações industriais. E como a gente perde a historicidade dos processos, você fala, não, o campo é uma coisa, a cidade é outra, mas, ao mesmo tempo, isso é cada vez menos passível de manter esse discurso. E isso tem negatividades tremendas, né? Destruição, homogeneidade, redução das diversidades, redução da cultura ao mesmo, etc. Mas tem positividades. Esse é o segundo aspecto do papo do Roberto, da urbanização extensiva. Porque ele vai dizer o seguinte, junto com as pessoas, as estruturas, as relações, vai a demanda por emancipação. Então, um exemplo que ele sempre diz é o seguinte, você vai lá e precariza a vida do seringueiro até o limite para produzir matéria-prima conectada com o core da economia mundial. A Berta Becker vai dizer que a Amazônia é uma fronteira mundi, no sentido de que é uma fronteira, que é um lugar conectado radicalmente com o core da economia mundo. Né? Então, a borracha que o seringueiro produz em condições de extrema precariedade na Amazônia, né? Torna possível a indústria automobilística, a indústria elétrica, o telégrafo, o diabo a quatro. Né? Mas, junto com o seringueiro, vai o germe da mobilização política. Então, essas pessoas reconstroem, sob condições adversas, no limite, a sua participação política e inventam o empate, inventam o sindicalismo do seringueiro e por aí vai. Então, o Roberto encontra uma positividade e um sentido de emancipação que tanto pode ser do ponto de vista político quanto do ponto de vista da criação econômica. Agora, não acontece por uma série de condições que a gente pode discutir adiante, mas volta só mais um. Por quê? Em parte porque, e isso apenas para mencionar, o capitalismo, principalmente o capitalismo pós-concorrencial, ele chega num nível de organização, de demanda, por controle da sociedade, que ultrapassa o controle do tempo, configurado na mais-valia absoluta e relativa que o Marx explorou. O Lefebvre vai dizer que é o seguinte, o capitalismo contemporâneo pós-concorrencial, monopolista, financeiro, ele precisa do controle do espaço como uma coisa fundamental. Por quê? Porque ele precisa reproduzir as relações sociais de produção, porque ele precisa do urbano como indutor da própria criação da indústria. Então, se você pensa na transformação da Europa em função do Plano Marshall, depois da Segunda Guerra, reconstruir aquilo foi um indutor gigantesco de criação econômica, de dinamismo, de expansão da sociedade do carro, de conexão entre a Europa e os Estados Unidos, enfim, então uma série de processos que não dá nem para falar de tão gigantesco que é, e, finalmente, o espaço vira um aspecto fundamental do controle do cotidiano. Por quê? O cotidiano é a grande fronteira da criação econômica do século XX. A penetração cada vez mais funda das relações de mercado, da lógica industrial, da produção, da lógica empresarial, no cotidiano, abre fronteiras para novos setores, etc., etc., de uma maneira inédita, e chega a coisas hoje incríveis, né? Assim, você, sei lá, tem uns exemplos bastante óbvios, mas que são muito ponto de chegada, mas só vai dar para falar isso. Tipo, os reality shows que viraram assim, o paradigma da mídia, a entrada da mídia eletrônica na nossa vida, substituindo funções que antes estavam incorporadas no seu cérebro por mercadorias cada vez mais sofisticadas, etc. Então, o espaço, do ponto de vista físico, o espaço social, no sentido dessas sociabilidades
que estão nas casas, nas sociabilidades que estão nos espaços públicos que desaparecem e são incorporados como lugares de lucratividade, etc., são sinais, são evidências desse esforço do capitalismo contemporâneo por controlar a vida cotidiana através do que o Lefebvre chama de produção do espaço. Não é mais uma questão de produzir objetos, mas é questão de produzir o espaço, organizar o espaço de maneira coerente com a lógica industrial e capitalista, de uma maneira cada vez mais radical. Não apenas o espaço físico, mas o espaço social, mental, psicológico, por aí vai. E isso o Lefebvre vai chamar de espaço abstrato, que é uma homogeneização crescente da diversidade à homogeneidade. Bem, passa. E, finalmente, de uma maneira telegráfica, porque ninguém tem mais ânimo, o Polanyi. Qual que é o recado básico do Polanyi? A crítica dos mercados como ordem natural. Eu vou mencionar apenas isso aí. Ele tem 2 livros muito importantes, um que é A Grande Transformação e o outro, pelo menos publicado no Brasil, chama-se A Sobrevivência do Homem. Nesses 2 livros, entre outras coisas, o Polanyi vai formular essa pergunta. Os mercados existem desde sempre? Se existem, eles têm qual importância? O que é a distinção? A economia é identificável com os mercados ou não? Se não, ele vai falar, não, de jeito nenhum. Os mercados existiram, mas eles eram pequenos, limitados, por uma série de instituições e práticas e instituições informais, etc., etc., de forma que a economia substantiva, que é aquela que provê os meios de reprodução da vida material, era imensa, e a economia dos mercados, que vai desaguar no que ele chama no capitalismo de economia formal, era extremamente pequena. E as sociedades de mercado têm data de nascimento. Elas nascem a partir de um processo longo, conflituoso, etc., mas que ele localiza a partir dos cercamentos na Inglaterra e, a partir disso, até a criação de uma série de instituições que pare os mercados autorreguláveis. Ao contrário de ser uma ordem natural, os estados criaram os mercados como ordem autorregulada, isenta, externa, etc., como dimensão econômica isolada. Ele vai dizer que... mas aí a pergunta é, então como que funcionava? Se não tinha mercado, se os mercados não atendiam a vida material, ele vai dizer, existiram outras formas de integração, faltou lá, formas de integração econômica. Ele vai dizer que eram elas, a domesticidade, principalmente, entre outras que ele não discute, ele não fecha, mas ele diz, entre outras, as principais passivos de identificação, a domesticidade, ou seja, as relações baseadas na unidade domiciliar, a reciprocidade, a prestação de serviços que supõem algum mecanismo de simetria, principalmente baseado nas relações de parentesco, a redistribuição, que pressupõe uma chefia, um chefe, no mínimo cerimonial. Um exemplo bastante interessante é as sociedades que o chefe podia casar com um monte de mulher e, por isso, tinha uma série de relações de reciprocidade, concentrava os excedentes e redistribuía. Os faraós, certo? Ou os reis. Ele vai falar o seguinte, essas coisas aí, ao lado das trocas. Só que as trocas eram uma dimensão pequena, atendia poucas coisas, principalmente o comércio externo. E isso aí não funcionou só em sociedades pequenas, baseadas em parentesco, não. Roma, China, Império Inca, etc. Até a emergência das sociedades baseadas no mercado, no sentido de sociedades e mercado, porque inverte. Em vez da sociedade controlar o mercado, os mercados controlam a sociedade. Então, aí é o seguinte, o que isso torna possível colocar é mais ou menos a seguinte pergunta. O desenvolvimento existe para além das economias de mercado, ou aquém, ou, enfim, é possível identificar a expansão dos mercados e o desenvolvimento? O que ele diz, ele não discute desenvolvimento, mas a partir do que ele diz, eu diria que não.
Por quê? Porque o caminho para o desenvolvimento é a destruição das outras formas de integração econômica. Se nós explorarmos uma espécie de história comparada do desenvolvimento nos países centrais, isso não é verdade. Inclusive, no caso da cidade, que eu mencionei antes, o Polanyi vai dizer o seguinte: a briga da cidade com os mercados foi uma briga extremamente criadora. Se nós pegarmos as principais instituições da economia capitalista, elas um pouco derivam da luta do mercado para conquistar a cidade e da luta da cidade para negar o mercado. Então, as companhias de comércio, as instituições bancárias interregionais, as ações, mesmo o mercado de trabalho como uma instituição, não apenas como precarização do fator trabalho, etc., isso se combinou de diversas formas nos países centrais, concorrendo para a criação de padrões, estilos de economia política e estilos de desenvolvimento. Você pensa na experiência japonesa, eu ainda li pouco sobre isso, é um terreno um pouco arriscado, mas a experiência japonesa é uma coisa completamente peculiar. Eles se abrem parcialmente para a Europa através do mediador, que são os holandeses, criam uma ilha específica onde os holandeses podiam ficar e se relacionam com a Europa durante, 2, 3 séculos, intermediados por essas instituições que estão enraizadas na experiência que a gente chama de feudal no Japão, uma transposição meio doida. Mas, enfim, as instituições japonesas moldaram de maneira intencional a relação do Japão de uma sociedade pré-mercado para uma sociedade que convive com o mercado. E isso está expresso nas grandes corporações japonesas, de diversas formas. Então, só que na periferia do capitalismo, como nós, a gente aceita mais ou menos de barato, sem muita discussão, que a expansão dos mercados coincide com a criação econômica, mas o que eu estou tentando dizer aí é mais ou menos o seguinte: se a gente olhar para as formas de integração econômica como repositórios enormes de trabalho velho, por exemplo, né, você traz para dentro do mercado uma série de possibilidades que, inclusive, têm sido praticadas pelos países centrais na relação com a gente. Os americanos, no melhor estilo deles, criando respostas cotidianas para coisas tão corriqueiras e cotidianas como a alimentação, que é uma indústria enorme nos Estados Unidos, que mobilizam a criação tecnológica, eles trazem para dentro do fast food constantemente coisas retiradas de experiências de outras sociedades, inclusive aquelas que até antes de ontem eram invisíveis. Então, a criação econômica não exatamente acontece pela negação das formas de integração econômica, o que diz respeito tanto ao que já foi feito, quanto as técnicas, como o conhecimento tradicional. Todas essas coisas, sendo apagadas, elas são o caminho até, assim, é como se você não partisse de nada que você tem como base de diversidade de trabalho velho e dissesse: não, nada disso faz sentido, porque o que nós precisamos de fato é uma modernização que apaga o passado, apaga as formas de integração econômica anteriores e avança através da absorção dos modelos induzidos pelas sociedades de mercado que não estão exatamente aqui. Mas a história, a nossa história econômica nega isso persistentemente. Nós pegamos a história aqui da borracha, certo? A reprodução das relações sociais de produção e dos meios de produção na economia da borracha na Amazônia são completamente enraizadas em formas de integração econômica anteriores ao capitalismo e que o capitalismo não funciona. Esse formato doidão de capitalismo que é a
a economia da borracha na Amazônia, ou outras no resto do Brasil, o cacau na Bahia, ou não sei o que em Minas Gerais, passa tudo pela mediação de formas de integração econômica anteriores. Só que, aparentemente, nós economistas olhamos para o processo de desenvolvimento como uma expansão dos mercados, e não como uma conjugação difícil de prever, complexa, entre as formas de integração econômica anteriores e as formas de integração econômica contemporâneas. Isso é mais radical, obviamente, num contexto como o nosso aqui na Amazônia, que as formas de integração econômica persistem em não desaparecer, né? Bem, eu acho que esse era o último slide. O que nós tentamos aqui, então, foi esse esforço de trazer esses 3 dimensões. Olhar para a cidade, dizer que a cidade, depois da industrialização, mudou completamente de característica, e olhar para as formas de integração econômica como aquilo que pode servir de base para rodadas endógenas de criação econômica que atendam, ao mesmo tempo, os 2 desafios de resolução dos nossos problemas no nível da cidade, de cada unidade econômica, e do nível das relações com o resto do mundo, para usar uma imagem da economia internacional. O que a gente tenta amanhã é rediscutir cada pedaço desses, olhando um pouquinho mais de perto para a Amazônia. A verdade é que talvez eu já tenha falado demais hoje, e amanhã eu lance as coisas e a gente tente discutir, porque também não faz sentido ficar ouvindo nada 3 horas igual eu fiquei, né, hoje aqui. Eu acho que amanhã eu falaria um pouco e a gente ia batendo uma bola e talvez tentando um diálogo, se ele for possível. Eu fiquei imaginando de manhã algumas coisas com o debate que o Cláudio fez de manhã e vai fazer amanhã de manhã, etc. Tá bom? Então, obrigado pela paciência. Valeu.